Olá, sou Sérgio Wisniewski, fundador do Instagram Marketing para Estética. Tenho mais de 10 anos de experiência em marketing digital e há 5 anos atuo exclusivamente para o mercado de estética. Já fiz centenas de consultorias pelo Brasil, já interagi com centenas de profissionais e empresários da área. Estou aqui hoje para mostrar um treinamento exclusivo, o único treinamento na estética, aonde eu vou mostrar como você vender mais utilizando as redes sociais. Assista agora o meu treinamento e confira. Olá pessoal, vamos dar início ao nosso treinamento, conforme prometido. Eu estou fazendo um print da minha tela, pois eu acredito que vai ficar mais fácil de ser visualizado, tá? Isso aqui é um mapa mental, onde a gente consegue acompanhar o raciocínio, tá? Eu vou tentar, provavelmente vocês vão estar olhando esse treinamento no celular, eu vou tentar deixar bem próximo para que facilite a visualização. Então, no final desse treinamento, eu vou dar oportunidade para vocês, de vocês colocarem em prática tudo o que vamos falar aqui durante esse tempo. Por isso é importante que você preste atenção e fique até o final. Não perca nada. Que no final eu vou dar um super presente para vocês. Então, peço atenção total para vocês. Evitem distrações, pessoal. Para quem que é esse treinamento? Esse treinamento ele foi elaborado para profissionais e donos de clínicas do mercado de estética em geral. Então, se vocês desejam usar a internet para crescer o negócio de vocês, continuem. Para quem esse treinamento não foi feito, para quem não trabalha no mercado de estética, ele é exclusivo para esse mercado. Esse treinamento ele vai ajudar vocês a crescer no mercado digital e principalmente para aqueles que estão sem direção, sem rumo e não sabem como gerar vendas através das redes sociais. Vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho a graduação em Ciência da Computação, fiz MBA na FGV em Administração e Marketing Digital. Há mais de 10 anos atuo em Marketing Digital e há 5 anos exclusivamente no mercado de estética. Já gerei milhões de reais para clientes, atuando em projetos inovadores que quebraram, em alguns casos, quebraram paradigmas de mercado. Em seguida, eu vou apresentar alguns cases para vocês. Então, hoje, eu realizo diversas consultorias por todo o Brasil e o que a gente consegue perceber? Que essas são as principais dúvidas. A maioria dos profissionais e donos de clínicas estão perdidos e sem direção no que fazer nas redes sociais. Eles estão lá porque acham que tem que estar. Outra dúvida recorrente é que eu não vejo nenhum tipo de planejamento. Então, simplesmente, tudo é feito, a Deus dará, sem rumo. E isso compromete demais os resultados. E a terceira dúvida mais recorrente é que os empresários e os profissionais somente colecionam fãs e seguidores, mas ninguém compra o que você vende. Então, o método Decolle, que foi o método que eu desenvolvi através dos meus anos de experiências e clientes atendidos, ele resolve esses problemas. E eu vou estar mostrando quais são os pilares básicos do método Decolle. O método Decolle, ele tem o primeiro pilar, que é a aquisição de seguidores, o segundo pilar, que é a presença digital profissional, e o terceiro pilar, que é o engajamento, a interação. São os pilares que vão fazer vocês venderem através das redes sociais. Mas antes de eu começar a falar dos pilares, a gente vai falar primeiro das premissas básicas. Isso é super importante, pessoal.
Primeira, não existe fórmula mágica. Então, não adianta vocês acharem que assistindo esse treinamento você vai resolver de um dia para o outro. Não. Existe uma série de passos que devem ser seguidos. E, principalmente, essa questão da dedicação. Você vai ter que ter tempo, energia e dedicação para estar colocando em prática esses pilares. E o segundo item muito importante é que não existe crescimento sem investimento. Eu vejo muito no mercado que os profissionais eles não querem investir ou têm medo de investir, mas uma coisa tem que ficar bem clara: vocês não conseguem avançar o negócio de vocês para um próximo nível enquanto vocês não criarem a mentalidade que você precisa investir. É obrigatório, o marketing é essencial para o crescimento. Então, se você é um profissional que deseja ir para o próximo nível, colocar o teu negócio no próximo patamar, é altamente recomendável que vocês invistam. Então, mude essa mentalidade, porque a partir do momento que você mudar essa mentalidade, vocês vão começar a ter um retorno significante. Passamos, então, para o primeiro item, que é a aquisição de seguidores. Então, não adianta eu falar de feed, de post, se eu não tiver seguidor. Então, como eu faço para adquirir esses novos seguidores? Eu esqueci de falar uma coisa antes, mas esse treinamento ele é mais focado para o Instagram. Por que é para o Instagram? Porque no mercado de estética, o Instagram tem apresentado os melhores resultados. Então, algumas coisas são específicas para o Instagram, mas a teoria serve para qualquer rede, inclusive o Facebook. Então, quem tem o Facebook também vai poder empregar quase tudo que eu estou falando aqui. Primeiro item, e que 90% dos profissionais não conhecem. No Instagram, existe uma ferramenta de automação. O que é isso, pessoal, essa ferramenta de automação? Elas são ferramentas que interagem automaticamente com as pessoas no Instagram. E essa interação automática faz o perfil de vocês crescerem. É uma coisa que é permitido pelo Instagram. Simplesmente ele automatiza uma coisa que você faria manualmente. Então, no Instagram você tem duas formas de crescer. Ou você é uma celebridade, onde todo mundo te conhece e te segue, ou você segue as pessoas para as pessoas te seguirem de volta. Esse é um gatilho humano, que é o gatilho da reciprocidade. Você faz alguma coisa e espera receber outra coisa em troca. E o crescimento do Instagram se dá dessa maneira. A diferença é que essa ferramenta, ela vai fazer essas interações de forma automática. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de clientes que meus clientes conseguiram utilizando essa automação. Esse é o primeiro, isso aqui é a tela de uma ferramenta onde mede o que foi aumentado de seguidores. Então, como vocês podem reparar aqui, começou dia 22/10 e parou dia 20/11, como vocês podem observar aqui. No início, quando a gente começou a implantação dessa plataforma, a gente estava com 974 seguidores. Em um mês, ela atingiu 1.802. Então, teve um incrível crescimento de 85% em um mês. Esse número é muito interessante. E para vocês não dizerem que foi um caso isolado, eu vou apresentar um outro resultado de um outro cliente. Cliente Cari, do dia 26/10 a dia 20/11. Número inicial de seguidores, 810. Número final, 1.385. Então, a gente obteve um crescimento de 70,99%, o que também é algo fantástico. Então, vocês imaginem, com 6 meses, vocês alcançarem esse crescimento exponencial.
Como eu queria colocar em prática o que eu prego, o que eu resolvi fazer, pessoal? Eu resolvi criar um outro perfil para minha empresa, aonde eu ia mostrar para todo mundo que é possível ter um crescimento muito grande em pouco tempo. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o perfil Inteligência Digital na Estética. Vocês podem perceber aqui que a gente está com 7.011 seguidores. E eu vou mostrar para vocês qual foi o nosso primeiro post, tá? Esse aqui é um Instagram dedicado à estética também, onde a gente mostra resultados de clientes, tem um pouco de conteúdo, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Dia 18 de maio foi a primeira postagem. Então, hoje a gente está no dia 22 de novembro, 7.000 seguidores. Então, é possível alcançar esse número. Ok? Vamos prosseguir. Uma segunda maneira de você crescer também é fazendo promoções, tá? Aquelas promoções onde você vai sortear alguma coisa e para que a pessoa participe do sorteio, ela tem que marcar amigos nos comentários. Então, a eficácia não é a mesma da ferramenta de automação, mas você, dependendo do engajamento, da assertividade dessa tua promoção, ela vai te ajudar, tá? Mas com certeza a eficácia é menor do que a ferramenta de automação. Com essa ferramenta de automação, vocês vão conseguir tranquilamente de 500 a 1.500 seguidores em um mês, tá? É óbvio que o perfil de vocês tem que ser interessante. E essa ferramenta de automação não tem nada a ver com compra de seguidores. Nada a ver, são seguidores reais. Se você tiver um perfil interessante, você vai conseguir mais seguidores. Se você não tiver, você não vai conseguir. O nosso pior desempenho em mais de 100 clientes que rodaram essa ferramenta foi 500 seguidores. Então, na pior das hipóteses, vocês vão conseguir 500 seguidores, o que é um número bem interessante. É aquilo que eu falei, não existe fórmula mágica. Vocês têm que projetar o Instagram de vocês daqui 6 meses. Terceiro item, e não menos importante, é a presença digital profissional. Então, o primeiro item é o posicionamento. O que é esse posicionamento, pessoal? Esse posicionamento é a imagem que vocês querem que a empresa de vocês seja fixada na mente do consumidor. Então, esse é o item mais importante, porque a partir do posicionamento que você quer, você vai fazer todas as outras ações. Eu vou dar um exemplo de outro setor para ficar claro, tá? O posicionamento, por exemplo, da Coca-Cola. Qual é a imagem que a Coca-Cola quer transmitir? Ela quer transmitir a sensação de felicidade. E o que acontece? É meio estranho, né? Porque a Coca-Cola, teoricamente, é uma coisa que faz mal, mas eles conseguem passar com uma perfeição essa sensação de felicidade, que para mim é um dos melhores cases. Porque mesmo um produto que teoricamente faz mal, eles passam na publicidade, na propaganda dele, elementos que transmitam essa sensação de felicidade. E não é à toa que é uma das maiores empresas do mundo. Então, o posicionamento é esse. Vocês vão ser a clínica mais moderna, vocês vão ser a clínica que tem os procedimentos que geram maiores resultados. Esse posicionamento, às vezes, pode ser por preço também. Eu não recomendo, mas pode ser por preço. A clínica de vocês pode ser a clínica que tem o menor preço, o menor preço da região. Então, simplesmente, você tem que deixar claro esse posicionamento. Ele tem que ser um ou dois atributos que limitam. Um outro exemplo na estética, posicionamento. Emagrecimento. Eu quero ser a clínica que possui os melhores resultados de emagrecimento. Então, vocês percebem que é bem claro isso, e a partir disso eu gero as outras ações.
Então, eu vou mostrar o meu exemplo. Especialista no mercado de estética. Esse é o meu posicionamento. Posicionamento extremamente claro. Correto? Segundo item da presença digital profissional, planejamento. Então, o que é o planejamento, pessoal? É vocês não deixarem para fazer os posts de um dia para o outro. Por quê? Porque isso acaba comprometendo a tua frequência e acaba comprometendo a qualidade do trabalho. Então, quando você faz as coisas de última hora, você acaba comprometendo. Se você faz um planejamento prévio, você elimina vários problemas. E eu tenho um arquivo que pode ajudar vocês. Então, é um arquivo no Excel que eu posso disponibilizar depois. Aqui é um exemplo, tá? O que tem dentro desse arquivo, tá? Ele tem uma planilha onde vocês vão colocar os temas. Então, depois a gente vai falar sobre conteúdo, mas você vai listar os temas para você não esquecer. Então, faz uma listagem. Pensa num tema e lista aqui dentro. O segundo item, que é muito legal, é o cronograma. Então, vocês percebem que tem os meses e tem todo o calendário em Excel. Para que isso serve, pessoal? Para vocês fazerem as anotações. Então, percebam, isso aqui é um exemplo de uma cliente onde, para cada dia, eu tenho o que será feito. Isso aqui ajuda muito a organizar as coisas. Vocês vão sentir diferença na eficiência do processo. Então, voltamos. Feeds organizados e padronizados. O que é um feed padronizado? É um feed que respeita uma identidade visual. Por que isso? Porque isso gera um maior valor agregado. Os teus potenciais clientes vão te enxergar de uma maneira mais profissional. Por quê? Porque eles vão saber que você se preocupa com marketing. E o que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma, que para quem não conhece vocês, o teu Instagram, o teu Facebook é o cartão de visita. Então eu vejo muita gente negligenciar isso. A pessoa investiu muito dinheiro na estrutura física da clínica e tem um Instagram péssimo. Do que adianta, pessoal, se quem não conhece a estrutura física, ela não vai comprar. Ela não vai comprar a tua imagem, porque o que você passa é muito ruim. Essa é a importância de você ter um feed organizado e padronizado. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Só um momento. Esse é um grande exemplo que eu gosto, que é de um cliente nosso. Então, o que vocês percebem aqui? Eu até vou dar um zoom. Percebam a qualidade das peças. Todas as peças, elas mantêm a mesma identidade. E nesse caso desse cliente, a gente foi além. A gente introduziu um conceito que no Brasil ele é pouco usado, poucas clínicas usam isso, que é dividir um post, um tema que a gente chama, em dois posts. Então, no teu feed, quando você está visualizando o feed, ele fica muito bonito, ele dá um visual muito diferente, muito inovador. Nesse caso da Conceito, a gente foi além. Então, vocês percebem que tem uma organização fantástica, porque a cada post, a cada tema, na verdade, tem um vídeo relacionado ao tema que foi falado. Como vocês podem perceber, tem o tema, tem o vídeo. Tema, vídeo. Isso traz uma interação muito interessante.
Eu vou mostrar um outro exemplo. Vou até digitar aqui, que é de uma outra cliente. Então, aqui vocês estão visualizando o feed. Então, de novo, percebam a qualidade do feed, imagens de alta resolução, a padronização e a identidade visual. Isso gera um reconhecimento de marca muito interessante. Avançamos. Bioorganizada e persuasiva. Isso é um item muito negligenciado. A bio, para quem não sabe, é essa parte de texto do Instagram. É isso aqui. Isso é super importante, porque isso aqui determina se a pessoa vai continuar vendo o teu Instagram ou não. Então, é uma coisa que tem que ser pensado, tem que mostrar claramente o posicionamento que a gente falou um pouco acima, e também tem que ser persuasivo. A pessoa tem que ler e tem que gerar interesse para ela continuar a verificar o resto. Outro item que é importante é o link automático para o WhatsApp. Então, muita gente também não sabe, mas hoje é possível você gerar um link e a pessoa, quando está na tua bio, ela vai clicar e vai entrar direto em contato pelo teu WhatsApp. Então, você vai receber a mensagem dela diretamente no app. O que facilita muito a vida. Por quê? Porque a pessoa não vai precisar colocar o teu número na agenda dela. É um facilitador. Então, agora a gente vai para o último item, e esse é o item não menos importante, e é isso que vai gerar vendas, pessoal. Hoje, o maior problema, tá falando de forma bem clara, para quem não vende, é porque não tem engajamento com os seguidores. Isso é uma coisa extremamente clara para mim. Esse é o problema. E aqui eu vou falar algumas coisas, né? É óbvio que existem centenas de itens, mas eu vou falar alguns, tá? Que vocês executando isso, vocês vão ver diferença nas vendas. Primeiro, criar conteúdo. Vocês já devem ter escutado isso, e de fato isso faz toda a diferença. Primeiro, o porquê criar conteúdo. Vocês têm que entender o seguinte: a pessoa, para te seguir, você tem que entregar para ela alguma coisa interessante. Se você não entregar nada interessante para ela, ela não tem por que te seguir. Certo? É só vocês se colocarem no lugar de um usuário. Por que tu segue uma página? Porque de alguma maneira ela te traz alguma coisa interessante. Então, o conteúdo é a coisa mais importante. Tá? Aí vem a grande pergunta: como criar conteúdo? Resposta: mapeando as necessidades do cliente. Quem vai determinar isso é o cliente de vocês. O que ele quer saber? Quais são as principais dúvidas? Você vai fazer uma lista dessas necessidades e para cada necessidade você vai criar conteúdos. O que você pode fazer? Tu mapeia essas necessidades e os conteúdos aqui nessa planilha que eu mostrei para vocês. Segundo item, que é muito negligenciado e tem 90% das páginas de Instagram no mercado de estética. As pessoas só fazem post de venda, 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 procedimento, procedimento, tratamento, tratamento. Você não oferece outras coisas, outros tipos de conteúdo para
educar, entreter a audiência de vocês. Aí você deve estar se perguntando que tipo de conteúdos eu posso fazer além de procedimentos e tratamentos. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que eu desenvolvi, que faz parte do método. Então, a gente tem essa imagem aqui. O que vocês podem fazer, pessoal? É óbvio que você precisa ter post de tratamento. Uma coisa que é muito negligenciada e é fácil de fazer é sobre conteúdo. Vocês farão temas sobre conteúdos, conteúdos que geram dúvidas. Outro item que para mim é muito importante, por quê? Porque ele gera essa diferenciação no feed de vocês. Alimentação. Por que falar de alimentação? Porque alimentação e exercício físicos otimizam a eficácia do teu procedimento estético. Então, se na vida real, entre aspas, otimiza, por que você não trazer isso para online? Por que não falar de alimentação e exercício físico? As pessoas têm dúvidas, as pessoas não têm acesso a essas informações. E você vai ser a pessoa que vai trazer essas informações para ela. Isso vai gerar transformação na pessoa e isso vai gerar encantamento. Então, vocês percebam essa interseção onde eu gero encantamento e gero transformação. O que vocês podem ter? Resultados, que aqui tem muita gente que utiliza, outros não. Então, eu não vou entrar no mérito da questão, mas para quem utiliza é interessante. Depoimentos é uma coisa que todo mundo pode usar, tá? Porque depoimento é uma arma super importante que quase ninguém usa também. É o depoimento do teu cliente falando de como esse teu tratamento modificou a vida dele, como esse tratamento transformou a vida dele. Outra coisa que, na minha opinião, é muito importante é você trabalhar o teu marketing pessoal. Para quem tem a marca própria, utilizar de fotos, de postagens que transmitam essa exclusividade, esse sentimento que você se preocupa com a tua audiência. Isso é muito comum no mercado da micropigmentação. Hoje tem vários exemplos no Brasil de referências que trabalham muito bem o marketing pessoal. E para quem tem a empresa, trabalha-se posts institucionais, que vão falar sobre a empresa. Então, aqui eu dei algumas ideias para vocês conseguirem essa diversificação nos conteúdos de vocês. Respeite a regra 2080. O que é essa regra 2080? Para cada 8 posts, na verdade, para cada 2 posts de procedimentos de venda, que esses 2 vocês vão tentar vender alguma coisa, vocês têm que ter 8 posts de conteúdos diversificados, que aí abrange tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Vocês podem falar sobre diversas coisas que não seja venda. Certo? Porque a pior coisa que existe é você ter um Instagram onde você só tenta vender para o teu seguidor. E esse é um dos motivos que faz você não conseguir vender. Por quê? Porque a pessoa precisa ter confiança em vocês. Vocês têm que gerar confiança. Sem a confiança, você não consegue gerar venda, e principalmente falando de online. Então, a gente avança para a frequência. Então, a frequência, o que é? A quantidade de posts que você vai fazer. O recomendado é que você faça, no mínimo, 2 posts por semana, no mínimo.
Pode fazer todo dia? Pode. Uma coisa que é importante é você ter que respeitar o intervalo de um dia. Por quê? Porque se vocês fizerem 3 posts no dia, esse post vai ter um alcance menor. Você não vai conseguir todo o potencial, toda a vida útil. O post ele tem uma vida útil. Geralmente, a vida útil é de 24 horas. Quando você faz 3 posts durante o dia, você diminui essa vida útil. Então, é por isso que é recomendado um post por dia. Então, a gente avança. Vídeos, tá? Hoje não tem como fugir, pessoal. Vídeos é uma ferramenta que tem que ser usada. Muitas pessoas têm problema em gravar vídeos, mas infelizmente esse é um dos entraves para você vender mais. Dica para você começar a gravar vídeos para o teu feed. Começa com stories, que é um negócio mais informal, é mais bastidores, ele dura 24 horas, então comece ganhando com os vídeos. O Vídeos ele tem um poder extraordinário. Ele cria uma conexão com o teu cliente como se você fosse um artista, na verdade. Como se você fosse um ator de uma novela. É impressionante o poder que o vídeo tem. E é só vocês olharem o porquê os grandes youtubers hoje são celebridades. Eles são celebridades aonde eles vão. E eles conseguiram isso através dos vídeos. Uma dica é fazer stories diários, stories onde você apareça, justamente para gerar esse efeito, essa conexão. Então aqui a gente avança para o próximo item, que é trabalhar a tua lista de WhatsApp. Essa lista de WhatsApp, ela é super importante. Eu vejo clínicas que têm uma lista de WhatsApp de 5.000 contatos e simplesmente não faz nada com essa lista. Eles estão deixando dinheiro na mesa, eles estão deixando de faturar por não saber utilizar essa lista. O que você pode fazer com o WhatsApp? Então, a primeira coisa, por exemplo, a pessoa te chamou no direct ou te chamou no comentário, pede para ela o WhatsApp. Sempre coleta o WhatsApp dessa pessoa e vai criando o teu banco de dados, de número, para você depois explorar essas estratégias que eu vou falar aqui. Então, depois que você tiver em posse dessa lista, eu recomendo você fazer uma lista de transmissão. Por quê? Porque a lista de transmissão você escreve uma mensagem e dispara para todo mundo. Não recomendo fazer grupo. O grupo vira um caos quando tem um número maior de pessoas, principalmente pessoas que você não conhece muito bem. Então, promoções especiais, você pode estar disparando para essa lista de WhatsApp, mas principalmente conteúdo. Aí volta de novo no que a gente falou aqui. Crie conteúdo. Tudo que eu falei aqui, você vai aplicar na tua lista de WhatsApp também. A grande diferença é que no WhatsApp você pode criar conteúdo em texto, em áudio e vídeo. Você tem uma flexibilidade maior. E o outro item é estimular a participação. Então, eu sou a prova. Você que está assistindo agora esse treinamento, eu engajei na lista de WhatsApp de vocês. Eu despertei a atenção de vocês e é por isso que você está assistindo esse vídeo agora. Isso vai acontecer com o cliente de vocês também. Então, depois disso, a gente vem para o direct automático. Essa é uma ferramenta muito interessante também. Eu tenho algumas ferramentas para indicar para vocês. O que é isso? É uma mensagem que dispara automaticamente. É um direct automático, como o nome já diz, que pode ter dois tipos. O de boas-vindas, que é para novos seguidores, e tu pode ter o direct automático somente para os seguidores que você já tem, onde você pode estar lançando ofertas especiais. Então, por exemplo, uma oferta especial de Natal, você dispara ela para quem já é teu seguidor. Então agora
eu vou falar de um outro item super importante para vocês. Então, pessoal, a gente finalizou o treinamento. Obviamente, tem muita coisa que não foi vista devido à falta de tempo. Não tenho como abordar toda essa questão de estratégias em uma hora. Não deu para aprofundar outras coisas, mas no futuro faremos outros treinamentos, tá? Vocês devem estar se perguntando agora, Sérgio, mas eu não tenho tempo para estar executando essas estratégias. Ou eu não tenho uma profissional ou não conheço ninguém de design para estar fazendo a parte gráfica dos assuntos que eu vou mapear. Ou talvez você deve estar se perguntando, mas eu não quero, eu quero que alguém faça isso para mim, eu quero delegar isso para mim se preocupar ao que realmente interessa, que é cuidar do meu negócio. Então, tem essas três questões que são muito comuns. Se você que assistiu esse vídeo pensou em alguma dessas questões, eu tenho uma solução que eu desenvolvi, é um produto de gerenciamento que ele resolve esses três problemas. Então, ele pode ser a solução para você. Eu vou mostrar agora o que é esse produto, como ele funciona e quais as vantagens que você tem em estar adquirindo ele. Então, aqui é o nosso site. Como é que ele funciona, pessoal? Na verdade, é uma plataforma de gerenciamento, tá? A ideia é que a gente deixe as suas redes sociais no piloto automático, principalmente para quem não tem tempo e não quer se preocupar com isso, tá? Então, a gente tem um acervo de posts, tá? Que eles foram desenvolvidos por designers experientes, tá? Como vocês estão vendo aqui, designs de alta qualidade que transmite o profissionalismo que a gente falou anteriormente, tá? O que acontece? Além do design, ele tem texto denso, que é a questão do conteúdo, que a gente abordou antes também, né? A importância do conteúdo para estar criando essa questão da autoridade. Então, como é que funciona, tá, pessoal? A gente tem um acervo de 120 posts que são divididos justamente nos temas que eu acredito que são mais relevantes. Eles são divididos no método que eu desenvolvi, tá? Qual é o trabalho que você vai ter? O trabalho que você vai ter vai ser escolher os posts que você quer no mês, tá? Aí você vai estar se perguntando, tá, mas quais são os posts? Quais são os temas que você tem? Então, dentro dessa lista de 120 temas, aqui eu estou apresentando algumas, tá? Para vocês verem como tem coisa, tá? Ele abrange quase todos os tratamentos estéticos. E aí vai para a linha de conteúdo, que foi o que a gente conversou. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Colágeno, qual sua importância? Gestantes, como prevenir as estrias? Qual é a diferença de estrias brancas e vermelhas? Várias frases, tá, inspiracionais, isso é muito importante. Isso agrega valor ao teu Face. O público gosta desses temas inspiracionais, então eu vou ler dois aqui. Apaixone-se por cuidar de você mesma. Seu tratamento deve ser exclusivo para você. Sua autoestima nos move. E outros temas. Então, estou percorrendo aqui várias coisas, datas comemorativas, certo? Além disso, dentro dessa ferramenta que foi desenvolvida por nós, a gente tem aquela automação de seguidores que eu citei antes.
Então, tu vai conseguir, de fato, de 500 a 1.000 seguidores reais da sua cidade. A gente já aplicou essa ferramenta em mais de 100 clínicas pelo Brasil, tá? Então, uma coisa importante é isso aqui, pessoal. É uma ferramenta exclusiva, tá? É aceito somente uma clínica ou profissional por cidade. Então, é exclusivo mesmo. A gente tem 2 planos. A gente tem um plano de 12 posts, uma função turbo, que é esse automatizador que vai garantir seguidores para você, 2 capas de destaque, 2 redes sociais, Instagram e Facebook. Então, dentro desse acervo, você vai escolher os 12 posts que você quer e a gente vai postar automaticamente para você. A gente vai definir as datas que você quer e vai ser postado automaticamente com a sua logo. Então, o único trabalho que você vai ter é escolher quais serão os posts que vão compor o teu mês. Tá? Só isso, mais nada. Você vai ter um valor de R$350 por mês para o plano autoridade, tá? E aí tem o plano iniciante, que tem 8 posts mensais. Os posts, ele possui o teu logotipo, agendamento das publicações, só que aqui é uma rede social. E o custo dele é R$250. Então, pessoal, a gente desenvolveu isso por quê? Primeiro, pensando para quem não tem tempo de executar todas as estratégias que a gente citou no treinamento. E segundo, para quem quer tornar o Insta ainda mais profissional, com artes elaboradas, com textos de alta densidade, textos coesos. E aí você deve estar se perguntando, mas R$250 é muito. Isso, pessoal, vocês pagam com um tratamento que vocês eventualmente vão fechar. Então, se você for analisar, esse não é um valor alto perto do benefício que vocês vão ter. Tá? E para quem fechar agora, eu vou estar dando 2 meses de consultoria. Dentro desses 2 meses, a cada mês, eu vou fazer uma videoconferência de 1 hora com vocês para estar tirando as suas dúvidas. Então, deixo bem claro, é somente hoje, para quem assistiu esse treinamento inteiro. Se você escolher qualquer um dos 2 planos, você vai estar ganhando 2 meses de acompanhamento. E para cada mês, 1 hora de videoconferência para tirar dúvidas. Tá? É só você clica nesse botão abaixo, escolhe o plano e chama o nosso comercial que a gente vai estar te dando suporte. Então é isso, um grande abraço para vocês, espero que tenha sido útil esse treinamento, espero que vocês apliquem isso, porque vocês vão sentir na prática o resultado em vendas de todas essas estratégias. Até mais, um grande abraço.